Três diagnósticos errados e Dexter, infelizmente, acabou numa cadeira de roda. Sejam muito bem-vindos ao PetZoo, Catarina, Dexter. Como é que foi isso, Catarina? Muito obrigada. Oi, gente. Então, estávamos lá no interior, que minha avó, infelizmente, havia falecido, e Dexter estava normal, brincando, comendo, tudo normal. Do nada ele começou a gritar muito e a se arrastar, e foi tudo muito rápido. E aí que a gente chamou um dos veterinários que tem lá, né, e ele simplesmente disse que ele estava apenas com a pata machucada e passou uma injeção para que, acredite se quiser, eu mesma ficasse aplicando em Dexter. Porque Dexter estava muito bravo devido à dor, não dava para levar ele até o veterinário, e o veterinário simplesmente se recusou a ficar indo dar assistência. Acontece que Dexter foi piorando, não só isso, como Não ele foi deixando... Não teve nenhum exame, não teve nada. Ele não fez exames. Tá. E aí Dexter foi piorando, foi deixando de comer, foi ficando fraco, as pálpebras dele foi começando a aparecer, até que eu disse, não tem o que fazer. Ele não aguentava vir para Natal, porque era o dobro do caminho, Mossoró era mais perto, então a gente correu para Mossoró com ele. E isso com uma semana, comigo mandando mensagem para o médico pedindo assistência, e ele se recusando e dizendo que era a pata machucada. Chegando em Mossoró, no primeiro hospital lá, o médico fez exames, né, e disse que era sinomose. No entanto, Dexter sempre tomou as vacinas bem direitinho, ele não estava sentindo nada, ele estava em perfeito estado antes disso. E aí eu mandei para a veterinária que fazia a vacinação de Dexter, que eu super confio, e quando eu mandei, ela viu que o exame que deu em alta concentração positivo era que ele estava em alta concentração protegido e não com sinomose. E aí Deus guiou tudo, porque naquele mesmo instante ali eu também sabia já que ele ia precisar de uma transfusão sanguínea com urgência. E aí mandei para o clube de Dachshund, e uma colega do clube que procurou pessoas de Mossoró para buscar esse doador, já que eu não conhecia ninguém lá, começaram a dizer, olha, a gente doa, a gente consegue o doador, mas foi em outro hospital, a gente não confia nesse. E aí tudo me levou a transferir do hospital, onde lá o primeiro processo foi salvar a vida dele, né? Que ele já chegou bem mal, né? Uma semana já estava no segundo diagnóstico errado, então você já estava num segundo hospital ali. Ele chegou, tanto é que a transfusão sanguínea já foi nesse segundo hospital, porque não confiavam no primeiro, as pessoas queriam doar. E aí o primeiro processo lá, o problema dele é de coluna, mas não tinha como ir para o processo da coluna logo de vez, porque como ele chegou mal com as outras questões nessa uma semana, comendo mal e tudo que foi surgindo, primeiro era salvar a vida dele. Sim. E lá também não tinha todos os exames necessários, aqui em Natal tinha mais. E aí quando a gente chegou aqui em Natal foi mais um diagnóstico errado, que quando o médico me explicou o diagnóstico, eu mesma virei a doida da pesquisa em casa, virei a noite toda pesquisando, li vários artigos científicos sobre a doença e vi que não tinha nada a ver com o que Dexter estava. Os sintomas não pareciam, você já estava ali acompanhando há um tempo e estava tentando salvar a vida do seu cãozinho, né? Então, os sintomas inicialmente até pareciam, só o diagnóstico que ele falou dizia que o cachorro morria em até 10 dias, que era algo que só avançava. Dexter não, ele estava se recuperando e já estava com quase 30 dias. Sim. E aí eu fiquei com aquilo na mente, foi uma consulta perdida, eu dei pedido de doação, os custos com ele passou de 8 mil. Quando eu cheguei no hospital com ele no primeiro dia, eu não tinha nem R$1.000 em conta, que era o valor que eu estava gastando para minha habilitação. E aí foi isso, e aí eu já tive que juntar mais dinheiro e ir correndo para outro médico, onde já foi descartado realmente esse terceiro diagnóstico errado. Depois do sinomose, ele teve um outro diagnóstico. Faz quanto tempo, mais ou menos, que isso tudo aconteceu na vida de Dexter? Então, faz 2 anos e alguns meses. Foi em março estamos em 2022, né? Em março de 2020. No meio da pandemia também. A pandemia estava iniciando. Então, você também estava com uma série de questões com relação à possibilidade de chegar e acessar os locais. E aí, como que você finalmente chegou no diagnóstico correto do Dexter? E aí, quando eu cheguei, né, nessa segunda opinião, já aqui em Natal, que ele olhou os exames, ele viu que era hérnia de disco. Veterinário que você estava. Ele viu que era hérnia de disco. E que era um problema relativamente simples. Se ele tivesse sido socorrido da maneira correta, muito provavelmente ele não precisava andar de cadeira de roda, como é a situação que ele vive hoje. A deficiência dele, muitos cachorros, né, com o caso de hernia de disco, inclusive já vieram outros no clube de salsichinhas que tiveram hernia de disco também, se fizer rápido a cirurgia, eles voltam a andar. E no caso de Dexter, como demorou diante de todos esses diagnósticos errados, não tinha mais jeito de fazer a cirurgia.
mesmo que fizesse a cirurgia, iria aliviar a dor dele, mas ele não voltaria mais a andar. E aí, graças a Deus, com os remédios, já aliviou a dor dele. Que foi? Tá conversando. Já aliviou a dor dele, então... Ele é um cachorro que não sofre mais, mas que hoje tem uma limitação com relação à locomoção. Então, Cat, só pra gente deixar bem claro pro pessoal que tá em casa, e às vezes as pessoas até ventilarem essa possibilidade, caso aconteça, eu não quero nunca que aconteça com ninguém, com nenhum cãozinho de vocês, mas o diagnóstico correto do caso de Dexter foi hérnia de disco. Hérnia de disco. E como é que você teve que adaptar a sua vida, né? Você tinha um cachorrinho típico e teve que adaptar para um cachorro atípico, um cachorro que tem uma série de limitações com relação ao transporte, locomoção. Como é que você faz? Então, eu diria que sobre a deficiência de Dexter, ele se adaptou muito bem. Demorou um tempo, eu chorava muito no início, mas hoje, mesmo sem a cadeirinha, ele anda se arrastando, ele dá muito mais trabalho, tem muito mais energia do que os outros dois. Você tem outros animais? E tem outros dois que foram tirados da rua também. Certo. Também não, eles dois foram tirados da rua, Dexter não. Mas no caso, não é só a deficiência que Dexter tem, porque a deficiência trouxe outras limitações para ele. Ele não faz xixi sozinho, eu tenho que ajudar, né? O cocôzinho dele não é aquele negócio que tem o horário certo, vai saindo aos poucos ao longo do dia, então por isso ele precisa usar fraldas. E aí a gente sabe, se eu não ajudar ele, ele pode ter outros problemas de saúde, né? Um problema nos rins, uma cistite. E aí acontece que a minha vida realmente mudou muito, porque eu já não tenho mais coragem de procurar um emprego onde eu trabalho o dia todo fora. Eu tive que alugar uma casa e onde eu pudesse morar e abrir um bazar para poder estar cuidando dele junto. Então você está sempre perto de Dexter para cuidar dele e garantir que ele tem uma qualidade de vida melhor. Isso. Conta pra gente como é que fica seu bazar, onde é que é, eu já quero ir, eu adoro bazar, sou a doida do bazar. Então, o bazar fica na nossa casa mesmo, né, lá pertinho do Via Direta, na Avenida Santos Dumont 455, pertinho do Paladar Sertanejo também, se ficar mais fácil. E tem o Instagram, que é o @eubazarei, né, para quem quiser ir lá e dar uma força. Nós também aceitamos doação de fraldas, que é uma das coisas aí que a gente mais gasta com ele, né. Como ele tá de calça, não dá pra ver, mas cada vez que eu boto fralda nele é 2 de uma vez, porque tem que ser uma na cintura pra pintinha, que ele é compridinho, e outra na bundinha. Então vai aí umas 6 fraldas por dia. Como é que é o cotidiano de vocês? O que é que vocês fazem juntos de legal, assim? Que você consegue... Eu faço de tudo pra ele ter uma vida como qualquer outro cãozinho teria, né? Assim como a Jo falou, a gente vai muito pra o Arena Pet. Aí ele anda de skate comigo, ele anda de bicicleta comigo, anda de patins comigo. Ele passeia bastante. Vai muito pra praia, né, Dexter? Ama ir pra praia. Até a minha bicicleta eu adaptei pra ele. Eu coloquei uma cestinha atrás dela pra eu levar ele pra onde eu for de bicicleta, ele vai junto, com certeza. Eu faria tudo de novo por ele. Parabéns. Obrigada, viu? Obrigada por ter dividido sua história aqui com a gente. Obrigada por ter ajudado algumas pessoas que estão em casa. Quem sabe, às vezes, dar uma ajuda no diagnóstico, dar uma orientação. E sempre que você sentir que seu animal não está sendo bem tratado, que aquela não é a condição correta, que você dê uma pesquisada, debata com seu veterinário, com a sua veterinária, converse, para tentar chegar num denominador comum. Porque eu acho que o bem que todo mundo quer é que o animal esteja no bem-estar, né? Que ele esteja bem de saúde. Obrigada. Obrigada a vocês, e eu quero aproveitar o espaço para agradecer a todo mundo que ajudou ele quando precisou, porque eu não teria o dinheiro para salvar ele, né? Tem pessoas que dão fraldas, que dão coisas para o bazar hoje em dia, então todos vocês, né, contribuíram bastante aí para que ele estivesse aqui hoje. Muito obrigada, e quem quiser acompanhar mais um pouquinho da vida de Dexter, ele tem Instagram também, é @odexterfabiano2. E no próximo bloco tem piquenique no Arena Pet e muita brincadeira. Não saia daí!